Boa noite, pessoal. Vamos começar. Só para organizar o que a gente vai fazer na aula de hoje, basicamente, no primeiro momento, a gente vai só fazer uma revisão do que a gente viu na aula passada, só para contextualizar o resumo, né, do operador momento angular, que a gente analisou em detalhes na aula passada, e aí fazer algumas análises sobre os harmônicos esféricos, né, e depois ver como é que se comporta o módulo quadrado dos harmônicos esféricos, né, ou seja, as densidades de probabilidade associado aos diferentes harmônicos esféricos e qual é que é a forma funcional deles, né, a forma geométrica desses harmônicos esféricos, para encaminhar depois, na aula que vem, a análise do átomo de hidrogênio, né, os dos átomos de um único elétron. Então, só para resumir a aula passada, rapidamente, né, a gente conseguiu mostrar em coordenadas esféricas, né, a partir do operador nabla, né, em coordenadas esféricas, ou seja, a partir da definição clássica do momento angular, que é o produto vetorial por vetor posição com vetor momento linear. No caso, nós construímos o vetor momento linear em termos do operador nabla em coordenadas esféricas, né? Eu mostrei qual é, que é a expressão dele. E aí, a princípio, a gente consegue obter, pela definição clássica, a expressão para o operador momento angular. Seria o... Só um pouquinho aqui. Seria justamente... Vamos ver se não caiu aí, não. Justamente a versão quântica do vetor momento angular clássico, né? Certo? A gente mostrou que o operador momento angular é um operador diferencial, dá para ver claramente, né? Um operador diferencial espacial, né? Onde a característica do momento angular é que ele só opera sobre as coordenadas angulares, né? Em coordenadas esféricas, o ângulo polar θ e o ângulo azimutal φ, tá? Na aula passada a gente também, na verdade, caiu de paraquedas, mas eu tentei motivar como é que a partir desse operador momento angular a gente obtém os operadores componentes cartesianas do momento angular. Ou seja, quem são os operadores correspondentes às componentes cartesianas Lx, Ly e Lz do vetor momento angular. Bom, as componentes cartesianas é só pegar o vetor momento angular e clássico, né? E projetar nas direções ordenadas, né? Ou seja, fazer o produto escalar de L com o vetor unitário em cada uma das direções cartesianas, x, y, z, certo? Sabido que, no caso, em coordenadas esféricas, o operador momento angular, ele depende dos versores φ-chapéu e θ-chapéu, e, claro, as operações diferenciais, né? Uma maneira de calcular essas projeções, né, é justamente escrever tanto o θ-chapéu quanto o φ-chapéu em coordenadas cartesianas, ou seja, reescrever os versores, né, isso a gente faz em mecânica clássica nas primeiras aulas, né, escrever os versores, né, θ-chapéu e φ-chapéu no sistema de coordenadas esféricos em termos dos versores estáticos, né, cartesianos. Aqui eu estou colocando só o detalhe de como é que é o θ-chapéu no sistema de coordenadas cartesiano, né? Ele tem três componentes, né? O θ-chapéu tem componente x, y e z. E o φ-chapéu tem só componentes no plano xy, né? Só componentes x e y. Por que eu estou escrevendo isto? Porque essas projeções, né? As projeções L em I, LJ, LK, se eu escrever esses versores e em termos dos versores cartesianos, as projeções são tranquilas de fazer, porque a gente vai saber como calcular, então, as projeções ou os produtos escalares, né, do φ-chapéu com os três versores cartesianos, né, e os produtos escalares do θ-chapéu com os três versores cartesianos. Aqui eu estou mostrando explicitamente quanto é que é cada um desses produtos escalares. Se eu sei que θ-chapéu e φ-chapéu são escritos desta forma, né, em coordenadas cartesianas. Né. E por isso que eu, fazendo o produto escalar de L com os cartesianos, a gente chega nessas expressões aqui, que eu mostrei na aula passada, né, dos operadores momento angular, componentes cartesianas, né, Lx, Ly, Lz. Eu só vou mostrar um caso só para eu entender por que eu chego nessa expressão aqui, que caíram de paraquedas na aula passada. Por exemplo, se eu quero a componente x, né, o Lx, né, eu vou projetar, então, vou fazer o produto escalar de L, chapéu, com I chapéu, tá? Onde φ-chapéu com I chapéu é menos seno φ, que está acompanhando a derivada em θ.
Então, por isso que eu coloco seno φ aqui, ó, que acompanha a derivada em θ. E o menos, né? É a troca do sinal. Então, por isso que aqui é mais IH cortado. Né? E o θ chapéu escalar com I é justamente o produto cosseno θ, cosseno φ, onde no segundo termo nós já temos 1 sobre seno θ, então nós vamos ter, acompanhando a derivada em φ, nós vamos ter cosseno de θ por seno de θ, que é cotangente de θ, né? O cosseno de φ e a derivada no ângulo azimutal, certo? Então é bem tranquilo de calcular a partir da expressão do L, do operador momento angular 3D, projetar e obter as suas componentes cartesianas. Apesar de serem complicadas as formas, obter elas é simples, né? A partir dessas projeções básicas do φ-chapéu e do θ-chapéu com os versores cartesianos. Eu mostrei para vocês que as expressões eram essas, até comentei que eu ia, na aula de hoje, fazer detalhes, né? E a gente mostrou também que, neste caso, o LZ é o operador que tem a forma funcional mais simples, né? Ela só envolve, então, derivada só no ângulo azimutal, né? Enquanto a LX e o LY são mais complicadas, porque elas envolvem operações de derivação de segunda ordem, de primeira ordem, perdão, nos dois ângulos, né? Tanto no polar quanto no azimutal. Eu também comentei com vocês, né? Na verdade, eu fiz só uma análise a partir do pressuposto que a gente já conhece o comutador de duas componentes, né? Do momento angular. Eu deixei na aula passada, até mostrei para vocês, né? Deixei no final do PDF, dos slides da aula passada, todo o detalhamento do cálculo dos comutadores, né? Mas na aula passada eu discuti que a gente consegue mostrar explicitamente, por cálculo direto, né? Que o comutador de duas componentes do momento angular, que são os operadores aqui, né? Esse comutador é não nulo. Significa que esse comutador não nulo existe um princípio de incerteza associado, né? Por exemplo, no caso das componentes x e y, a gente pode mostrar que o comutador LX, LY é IH cortado LZ. Então, ou seja, o comutador de duas componentes cartesianas x e y não são nulas, e significa que eu vou ter um princípio de incerteza associado, que eu até calculei, né, usando o princípio de incerteza geral, né? Ele depende do comutador, né? Ou seja, o produto das incertezas nas medidas de LX e LY, né? Que é o delta LX, delta LY, o produto das incertezas das medidas dessas duas quantidades, né? Obedece um princípio de incerteza de tipo de Heisenberg, né? Onde esse produto das incertezas tem que ser maior que H cortado sobre 2, módulo do valor esperado da componente Z do momento angular. Então, se eu sei a componente Z do momento angular, porque no lado direito eu conheço o valor esperado de LZ, ou seja, então eu medi o valor de LZ, eu não consigo medir simultaneamente, com precisão arbitrária, as outras duas componentes, a LX e a LY, porque elas obedecem um princípio de incerteza associado. Isso vem por causa da não comutação, né, dos operadores representando essas quantidades físicas que são as componentes cartesianas x e y do momento angular em mecânica quântica, né? Bom, aí eu mostrei para vocês que, na verdade, nenhum comutador, né, de quaisquer duas componentes distintas cartesianas do momento angular, nenhuma delas comutam. Então, as componentes cartesianas do momento angular não comutam, nenhuma delas comuta. Obviamente, elas comutam com ela mesma, né? Mas elas nunca comutam entre si, certo? Eu comentei qual é que é a consequência disso, né? Se elas não comutam entre si, eu não consigo construir uma autobase de funções, né? Um conjunto de autofunções comuns a elas, tá? E a gente vai precisar daquela aula que a gente fez lá atrás, né? Que se o meu comutador é nulo, né, para duas quantidades, né? Esses dois operadores representando essas quantidades compartilham uma autobase comum. Então, toda vez que duas quantidades comutam, né, ou são compatíveis, a gente pode construir uma autobase comum para esses dois operadores. Até lá no caso 1D, a gente fez a mostração, né? A gente mostrou explicitamente, por exemplo, que o operador hamiltoniano, energia, né, e o operador momento linear para a partícula livre, por exemplo, né, compartilham uma mesma autobase comum, que são as soluções de ondas planas, né? A gente mostrou explicitamente isso. No caso aqui, como as componentes do momento angular
não comutam entre si, eu não tenho como construir uma autobase comum às três componentes do momento angular. A saída na aula passada que eu comentei é construir ou obter um operador que comute com as três individualmente. Eu comentei com vocês que o operador, né, ou a quantidade física que comuta com cada uma das componentes cartesianas ao mesmo tempo, né, é o operador de Casimir. Basicamente, o operador Casimir é o operador momento angular ao quadrado. Né? O operador momento angular ao quadrado, que basicamente é a soma dos quadrados dos operadores, né, momento angular componente a componente, né? Este cara aqui, e também nas transparências, final das transparências da aula passada, tem a demonstração explícita, né? Demonstração explícita que o comutador de L quadrado com qualquer L desses aqui, Lx, Ly, Z, dá sistematicamente zero. O L quadrado comuta, então, com qualquer uma componente, certo? Do momento angular, e significa que existe uma autobase comum para o L quadrado, para o Casimir, para o operador momento angular ao quadrado, e quaisquer uma dessas componentes aqui, Lx, Ly, Z. Obviamente, a gente construiu as autobases comuns do Casimir, L ao quadrado, com a LZ, justamente porque a LZ, a gente até conseguiu mostrar qual é que é o operador LZ, usando só argumento semiclássico, né? Mas dá para ver claramente no caso geral de mecânica quântica que o LZ tem um comportamento mais trivial comparado com as outras componentes, né? Então, o que a gente fez na aula passada é tentar determinar quem são as autofunções simultâneas, né? Que são compartilhadas, né? Pelo operador momento angular ao quadrado e a componente z do momento angular. A gente mostrou que o momento angular componente z tem autovalores mh cortado, onde m é o número quântico magnético, né? Eu mostrei para vocês, na verdade, eu só joguei esse no ar, né? Que o operador momento angular ao quadrado tem autovalores L, L mais 1, H cortado ao quadrado. H cortado ao quadrado é para dar dimensão de L2, né? Mas tem um número quântico associado aos autovalores do Casimir, do operador momento angular ao quadrado, que é um novo número quântico, que é o número quântico azimutal, o Lzinho, né? Eu até comentei que o M e o L não são independentes, né? Na verdade, o M depende do L. Então, na verdade, o cara que é independente aqui, o cara-chave, é o número quântico azimutal L, porque o M vive numa banda, né? Existe uma banda que é de valores inteiros, né? Que é dependente de L. O L determina a banda de valores possíveis para o número quântico magnético. Mas o que a gente estava fazendo é tentar construir, então, uma autobase comum, um conjunto de autobases comuns do L quadrado e do Lz. Essa autobase comum a gente denominou de harmônicos esféricos, né? As funções y de θ e φ. Obviamente, como o L quadrado e o Lz só envolvem derivações de... São operadores diferenciais só angulares, né? As autofunções deles devem depender só dos ângulos polares e azimutal, certo? Nós chamamos isso de harmônicos esféricos. Da forma funcional do L quadrado, né, do operador quadrado momento angular, a gente mostrou na aula passada que como ele é construído a partir de dois termos, né, onde os termos são separados nas derivações de segunda ordem no ângulo polar e derivações de segunda ordem no ângulo azimutal, isso implica, né, que a gente pode construir uma solução para as autofunções que assume a separação de variáveis, né? Então, dada a cara do L ao quadrado, onde as derivações são separadas explicitamente em dois termos, né? Aí o nosso ponto de partida era assumir que os harmônicos esféricos podem ser construídos a partir de um produto de duas funções, né? Uma é a função θ de θ, que depende só do ângulo polar θ, né? E a parte azimutal é dada pelas autofunções do Lz que a gente já construiu lá no início da aula passada, né? Que são aquelas exponenciais complexas E na I, MZ, onde M é um número quântico magnético, né? Feito isso, a gente mostrou, claro, a gente substituiu o L quadrado, o operador, supondo essa solução aqui na equação de autovalores e autovetores do L quadrado. Como consequência disto, né, substituição dessa tentativa aqui, a gente obtém, no final das contas, uma equação diferencial que rege a função θ de θ. Frigir dos ovos, no final da aula passada, a gente mostrou que os harmônicos esféricos, que são as autofunções de L2 e Lz, né, basicamente a parte azimutal é conhecida,
a parte em φ é ENA e EMφ, são as autofunções do LZ. E a parte polar, né, a menos a normalização, né, que eu estou chamando de AML, né, ela é dependente de uma função de cosseno de θ, né, onde os dois números quânticos, o M e o L, entram em consideração. O PML é uma função que advém, né, da solução da equação de Legendre associada, né, onde eu só fiz waving hands na aula passada de qual é que é a ideia de como é que a gente obtém essas soluções, né? A função θ de θ é a solução da equação de Legendre associada. A gente faz uma série de transformações para simplificar aquela equação, mas no final das contas, claro, usa solução em série, vê que a série é divergente, a série completa é divergente, é uma função divergente, trunca a série e a gente fica com polinômios, né? Mas basicamente a gente mostrou assim rapidamente na aula passada que a função PLM, né, de cosseno de θ, tem esta forma funcional aqui, tá? Ela é basicamente seno de θ na potência módulo de M, onde M é o número quântico magnético. Lembrando que o M tem sinal, né? Até a gente interpretou os sinais do M, né? Rotação em sentido horário, rotação em sentido anti-horário relativo ao eixo Z, né? Derivada de ordem enésima, né? Em U, onde U, a gente mostrou na aula passada, é a variável nova que é cosseno de θ, né? A gente vai derivar em M vezes, né? Em U, a função, ou o polinômio, né? De Legendre PL, né? PL, certo? O polinômio de Legendre PL existe uma fórmula de Rodrigues, né? Ou seja, uma fórmula de recorrência que a gente consegue construir todos os PLs, né? Dado um L, né? A partir de uma semente. Bem, exatamente como a gente fez com os polinômios de Hermite, né? Existia uma fórmula de Rodrigues que nos dava todos os polinômios de Hermite de ordem n a partir de operações sobre uma semente. No caso do Hermite, a semente era derivações sobre uma gaussiana, né? No caso aqui dos polinômios de Legendre, né? Os polinômios de Legendre são obtidos a partir de uma semente, derivações sobre uma semente, que é esta função aqui, ó, u ao quadrado menos 1 na potência L. Então, dado L, né, dado L, a gente tendo a semente, faz derivações de ordem L sobre essa semente, multiplica por 1 sobre 2 na L, L fatorial, e a gente obtém o polinômio de Legendre associado via fórmula de Rodrigues, conecta esse polinômio de Legendre aqui, faz a derivação de ordem m, né, e multiplica por seno de θ no módulo de m, e aí a gente obtém a dependência polar, né, em cosseno de θ, para o harmônico esférico. Tá? Então, o harmônico esférico, a parte polar é um pouquinho mais complicada, ela envolve, então, os polinômios de Legendre, né, e assim por diante, certo? Claro que a gente pode fazer isso L a L, né? O que eu mostrei para vocês na aula passada é que os números quânticos azimutais que são os autovalores, né, estão associados com os autovalores do operador momento angular ao quadrado, né? Os autovalores de L2 são L mais 1 H cortado ao quadrado, né? Eles são inteiros, né? Só admitem valores inteiros, começando com o zero, tá? Então, L vai de zero a infinito, sempre inteiro. Esse é as condições para o número quântico azimutal, certo? Como eu comentei na aula passada, o número quântico magnético não é independente, certo? O número quântico magnético, fixado L, ele roda, né, em números inteiros entre menos L e mais L. Então, o M, número quântico magnético, depende do valor dado para o número quântico azimutal. Então, todo o controle dos harmônicos esféricos, no final das contas, é dado pelo número quântico azimutal L. O L são inteiros que rodam entre menos L e mais L. Eu comentei com vocês que os autovalores, então, do momento angular ao quadrado são L mais 1, H cortado ao quadrado. Isso significa que agora a gente consegue calcular em mecânica quântica, né, quanto é que é o módulo do momento angular, né, de uma partícula, certo? O módulo do momento angular, basicamente, pode ser escrito em termos do número quântico L, o número quântico azimutal, né? O módulo do momento angular vale, então, a raiz quadrada dos autovalores do operador momento angular ao quadrado. Ou seja, o módulo do momento angular de uma partícula vale raiz quadrada de L mais 1, H cortado. Aqui eu vou só lembrar vocês do modelo de Bohr, né? O Bohr conseguiu mostrar uma regra de quantização para o
o momento angular a partir da quantização da energia, né? Das emissões dos fótons, né? Na desexcitação, ou na absorção de fótons na excitação, né? O momento angular para o elétron, né? No caso do modelo do Bohr, né? Até a gente analisou que essa é uma das deficiências do modelo do Bohr, né? O modelo do Bohr mostra que o menor valor do momento angular do elétron é 1 H cortado, né? Um valor de H cortado. 1 H cortado é o menor valor possível do momento angular eletrônico no átomo de hidrogênio via modelo do Bohr. Eu comentei que experimentalmente se mede o momento angular experimental do átomo de hidrogênio no estado fundamental e se vê que é zero, né? O momento angular L. Essa medida experimental que o L é zero é consistente agora com a nossa conta completa, né? A nossa expressão completa do operador momento angular em mecânica quântica, né? Sem falar do modelo semiclássico do Bohr. No caso completo de mecânica quântica via operadores diferenciais, né? Como a gente mostrou, o módulo do momento angular basicamente depende do valor de L, como L o menor possível é zero, qualquer partícula tem como menor valor possível de momento angular é zero. Tá? Então, no caso do átomo de hidrogênio, a expressão em mecânica quântica agora que a gente acabou de mostrar é consistente com o valor experimental no caso do estado fundamental do átomo de hidrogênio, que corresponde ao número quântico azimutal L igual a zero. No caso do modelo do Bohr, não, né? O menor valor começava com uma unidade de H cortado. Bom, se a gente fizer todas essas operações, como eu estava mostrando, né, para calcular as expressões para a função PML, para cada L e para cada M, né, que é a parte mais complicada, né, mas, obviamente, não é tão complicado porque a forma de como obter, né, a função PML é bem tranquila, é analítica, né, ela envolve derivações de ordem M dos polinômios de legenda que a gente consegue construir pela forma de Rodrigues, todos eles, né? Do P0 até P infinito, né? A gente consegue, então, construir os harmônicos esféricos L a L. Eu já mostrei essa figura na aula passada, né? Aqui são os primeiros harmônicos esféricos, né? Então, aqui eu estou representando L, M e o harmônico esférico L, L, M, como função de θ e φ, obviamente, né? Então, tá faltando o φ aqui. Mas para o primeiro L possível é zero, né? Como o M está entre menos L e L é zero, menor valor possível. Para L igual a zero, o M é zero. Tá? Então, o menor valor, o primeiro harmônico esférico, né, que corresponde a L igual a zero, é o harmônico esférico Y00, né? L igual a zero, M igual a zero. Basicamente, ele é uma constante. Por que ele é uma constante? Está claro aqui na fórmula de Rodrigues, né? Quando L é igual a zero, o que a gente tem? Basicamente vai dar 1 o polinômio correspondente, né? Para L igual a zero, aqui a gente tem 1 sobre 2 na zero, é zero fatorial, isso é 1, né? Derivada de ordem zero, que é a própria função, o quadrado menos 1, potência L com L igual a zero, exatamente 1. Ou seja, o P0, né? Polinômio de Legendre P0 é exatamente 1. Né? Como L é zero, o M também é zero. Então, aqui essa derivação de ordem M também vai dar 1. O resultado disso daqui é 1. Né? E sendo de θ na zero também é 1. Ou seja, o PLM, a função PLM para L igual a zero, é 1. Ou seja, uma constante, né? É uma constante que vale 1. Então, é por isso que o primeiro harmônico esférico, que é o I00, é uma constante, né? Obviamente, 1 sobre 4π na potência 1/2 é tal que a minha função de onda, meu harmônico esférico, né, obedeça à condição de normalização dos harmônicos esféricos que eu comentei na aula passada, que envolve, então, o produto do harmônico esférico com seu complexo conjugado e integrado no ângulo polar e no ângulo azimutal em coordenadas esféricas. Né? A gente mostrou a expressão na aula passada de qual é que é a condição de normalização das autofunções. Quando a gente aplica, então, a condição de
de normalização, né, para o harmônico esférico y00, ou seja, para obter a constante A, né, AML, né, a gente vai mostrar, consegue mostrar que isso dá uma constante que é da ordem, que é exatamente igual a 1 sobre 4π na potência 1/2. Isso para o menor L, né? Para o L igual a 1, a gente tem, então, 3 valores de M, né? Porque, lembrando, M roda entre menos L e L, né? Significando se L é igual a 1, a gente tem 3 valores possíveis de M, que são menos 1, 0 e 1, né? Que cada valor de M vai corresponder a um harmônico esférico diferente. Então, aqui a gente tem o harmônico esférico Y10. Ele tem dependência polar, claro, né? Não tem dependência azimutal, por quê? Porque o M é zero, lembrando que o M controla o comportamento no ângulo azimutal, tá aqui, ó. Então, se o M é nulo, o meu harmônico esférico não vai ter dependência em φ, né? Porque a minha exponencial complexa vai dar 1, né? Vai ser unitária, certo? Então, é por isso que eu só tenho dependência em θ e não tenho em φ para o harmônico esférico y0. Para os outros dois harmônicos esféricos, o y1 mais 1, 1 menos 1, aí sim a gente vai ter, claro, a introdução da dependência em ângulo azimutal, né? E na mais ou menos e φ, claro, e a normalização correspondente, certo? Aqui nós seguimos, né? L igual a 2. Para L igual a 2, então, nós temos 5 valores de M, né? Menos 2, menos 1, 0, 1 mais 1 e mais 2, né? 5 valores de M, certo? Eu estou mostrando aqui explicitamente os 5 valores de M e os correspondentes harmônicos, 5 harmônicos esféricos, né? Sempre quando a gente tem M igual a 0, a gente não tem dependência azimutal, né? Quando a gente tem M's diferentes de 0, a gente tem, né, dependência azimutal explícita. Faço aqui também para L igual a 3. No caso de L igual a 3, a gente tem 7, né? 7 valores possíveis de M, né? Ou seja, eu tenho 7 harmônicos esféricos associados ao valor de L igual a 3. E assim por diante, a gente consegue mapear uma tabela, né? Você tabelar os valores dos harmônicos esféricos, ordem a ordem em L, que é o número quântico que controla, né, os harmônicos esféricos. Aqui eu só vou fazer alguns exercícios de fixação para a gente brincar um pouquinho, né, das operações diferenciais sobre os harmônicos esféricos. Lembrando, os harmônicos esféricos são autofunções, né, do operador momento angular ao quadrado e da componente z do momento angular, o LZ, né? Aqui eu vou analisar 4 deles, perdão. O primeiro harmônico esférico, que é o I00, e os 3 harmônicos esféricos associados a L igual a 1, né? São esses 3 caras aqui, né? A gente sabe que eles são autofunções do L quadrado do LZ com esses autovalores, né? Eu só vou mostrar que se eu aplicar esses operadores diferenciais sobre essas autofunções, né, eu vou obter justamente os autovalores corretos, né, gerais, que são esses aqui, né. Então, vou começar com o Y00, né, o primeiro harmônico esférico que corresponde a L igual a 0 e M igual a 0. Então, aqui eu vou aplicar o Casimir e a componente Z do momento angular sobre esse harmônico esférico, que é o primeiro deles, né, que é uma constante, basicamente. Né. Esse é fácil de mostrar qual é que é o resultado da operação do Casimir, que é esse operador aqui, e da componente Z do momento angular, que é este cara aqui, né. O harmônico esférico Y00, que eu comentei com você explicitamente, ele é uma constante, né? É 1 sobre 4π, raiz quadrada de 1 sobre 4π, é uma constante, né? Então, os operadores, quando operam sobre esse harmônico esférico, vai dar zero, né? Ou seja, os autovalores, né, associados tanto ao L quadrado quanto ao LZ são ambos nulos, né? Aqui eu estou só escrevendo a obviedade, né? Eu obtenho como resultado o L2 sobre o Y00, o próprio Y00 multiplicado por 0 vezes h cortado ao quadrado, né? E a mesma coisa para o LZ, né? Eu vou obter o próprio harmônico esférico e 0 vezes o h cortado. Esse zero aqui corresponde ao que a gente espera, né, para os autovalores gerais, para o L quadrado e para o LZ, né, para esses dois números quânticos específicos, né? Aqui agora vamos para o próximo, né? O Y11, que corresponde a L igual a 1, M igual a 1.
Aqui já muda um pouco de figura, né? Quando eu aplico o Casimir sobre o y11, eu vou aplicar sobre uma função que tem dependência tanto polar quanto azimutal. Isso significa que eu vou ter que calcular os dois termos, né, da operação do operador Casimir sobre esta autofunção, né? Ou seja, no primeiro termo a gente vai fazer as derivações de segunda ordem ou as derivações, né, na parte polar, que é o seno, né, função seno, e no caso do segundo termo a gente só vai fazer a derivação de segunda ordem só no ângulo azimutal. Tá? Bom, as constantes eu coloquei todas para fora aqui, né? Já fatorei as constantes, que é o menos h cortado com menos 3 sobre 8π na 1 meio, né? É uma constante positiva. E, claro, as operações, né? As derivações em θ são sobre o seno apenas, né? O i nem φ não fica inalterado, certo? Obviamente aqui, então, a gente vai operar operações de derivação ordinária, né? Porque eu só tenho função seno de θ, né? Então, aqui eu tenho a primeira operação, que é a derivação ordinária do seno de θ. Ele está multiplicado por seno. Ainda tem uma derivada por fora, novamente, em θ, né? 1 sobre seno e a exponencial e na φ fica aqui para fora. E o segundo termo envolve 1 sobre seno ao quadrado e envolve, então, a derivada segunda só no termo azimutal, né? Só no termo e na φ. E, claro, o seno de θ continua aqui acompanhando o resultado da derivação, né? Derivada do seno, né, é menos cosseno. Então, aqui dentro da derivada eu vou ter um produto seno-cosseno, né? Aqui eu já fatorei em ambos os termos, a gente vai ter o e na φ, né? Porque a derivada segunda do e na φ é o próprio e na φ a menos de 1 menos 1, né? Porque a derivada segunda a gente tem i ao quadrado multiplicado pela própria exponencial, i ao quadrado é menos 1. É daí que aparece esse sinal menos que está aqui, né? E, claro, 1 sobre seno de θ. Né? E, claro, agora o ponto final é derivar em θ esse produto, né? Seno vezes cosseno, né? Derivado do seno cosseno, derivado do produto. Obviamente, os dois termos têm o mesmo denominador, né? Ambos os denominadores são seno, né? Aqui o menos 1 já está aqui explícito, né? E a derivada do produto vai nos dar, então, a derivada do produto seno-cosseno vai nos dar cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ explicitamente, né? Lembrando que a gente pode sempre escrever o cosseno ao quadrado de θ em termos de seno quadrado de θ, só para lembrar, cosseno ao quadrado de θ é 1 menos seno ao quadrado de θ, né? Com isso, obviamente, aqui em cima, no numerador, vai sobrar apenas menos seno quadrado de θ, né? Dividido por seno de θ. Isso nos dá um seno e um sinal menos, né? Certo? Então, quando eu substituir o cosseno quadrado em termos de seno quadrado, certo? E aí eu consigo identificar o que sobrou aqui após as operações de derivação, né? É justamente o harmônico esférico de partida, né? Que é o y11, que é o menos 3 sobre 8π, potência 1 meio, seno de θ e na φ, só que temos novidades, né? Apareceu um fator 2 a mais, devido à derivação, às derivações, né? E, claro, o h cortado ao quadrado, que aparece na forma do operador Casimir, né? A gente consegue mostrar, então, que o L quadrado aplicado ao y11 dá o próprio y11 a menos de um fator 2h cortado ao quadrado. 2h cortado ao quadrado é consistente com o alto valor do L ao quadrado, né? Com L igual a 1. Né? Se L é igual a 1, eu vou obter 1 mais 1, que é 2, né? Multiplicado por h cortado ao quadrado. Então, a gente consegue mostrar que é consistente o resultado da derivação. Corresponde ao que eu espero para o alto valor, para a autofunção y11. Mesmo procedimento para a componente z, o operador componente z aplicado a esse harmônico esférico. Aí é mais simples, né? É só uma derivação em φ, né? Então vai atuar só na parte azimutal. A gente consegue ver claramente que a única coisa que vai acontecer é o aparecimento, então, de um fator i e a própria exponencial, né? Ou seja, eu vou manter o próprio harmônico esférico.
a menos do fator I, né, que multiplicado por menos IH cortado dá justamente 1H cortado vezes o próprio harmônico esférico. 1H cortado vezes o próprio harmônico esférico dá justamente, corretamente, o NH cortado, o alto valor do componente Z do momento angular, quando o M é igual a 1. Né? Cara, eu posso continuar fazendo, mas é sempre parecido, né? Aqui eu estou calculando as operações no harmônico esférico Y0, né? Lembrando que quando M igual a 0, a gente não tem dependência azimutal, só polar. Aqui está explícito quanto é que vale o Y0, né? Fazemos todas aquelas operações. Claro, eu não vou repetir aqui, mas a gente consegue entender o que tem que fazer, né? Em cada caso, né? Fazer as derivadas em θ e φ em cada caso e tentar reescrever a expressão final da derivada, né, da operação do operador sobre essa autofunção, como sendo proporcional, né, à própria autofunção. Essa constante de proporcionalidade já dá justamente o alto valor dessa autofunção relativo a esse operador, né, tanto L quadrado quanto o LZ. Né. Aqui também tem todo o detalhe para o y1 menos 1, né? Nesse caso aqui, como o m é menos 1, a gente tem dependência, voltamos a ter dependência em φ, né? Então, o cálculo aqui é exatamente igual ao caso anterior, a única mudança comparado com o y11 é a troca do sinal apenas na parte azimutal, né? Ao invés de ter e na i φ, nós temos e na menos i φ, e claro, tem as consequências dessa troca de sinal na forma dos autovalores, né, desses operadores. Então, fazendo toda o cálculo, né, de quanto que vale as operações sobre essas autofunções, todas elas, obviamente, vão ser consistentes com o caso geral, né? Ou seja, o caso geral, dado o L e o M, nós conhecemos os autovalores do L quadrado, né? Os autovalores do L ao quadrado são LL mais 1 H cortado ao quadrado, e os autovalores do LZ são MH cortado. Os dois números quânticos determinam, então, os dois autovalores, né, para o L2 e para o LZ. E os harmônicos esféricos são autobases comuns a esses dois operadores, né? Só para lembrar, como eu tinha comentado com vocês, né, o número quântico M roda entre menos L e L, né? Isso significa que o número de valores possíveis de M fixado L já está posto, né? É justamente 2L mais 1, né? Ou seja, se o M vai de menos L até L, né, a gente tem simetria 2L, né, começando em L igual a 1, né? E mais o zero, né? Então, a gente tem 2L mais 1 valores possíveis de M dado um L, certo? Então, como eu estava comentando, então, o número quântico azimutal L define toda a dinâmica posterior, porque ela vai definir quantos valores de M são possíveis. Se ele define quais são os valores de M possíveis, justamente ele vai nos dar quais são o número de projeções possíveis, né, do momento angular na direção Z. Lembrando que o LZ, os autovalores são MH cortado. Se eu sei o número de valores de M, né, as quantidades de números quânticos M, eu sei quantas projeções possíveis tem do momento angular, do vetor momento angular, agora em mecânica quântica, né, no eixo Z, que é o chamado eixo de quantização. Tem 2L mais 1 valores possíveis de M dado L. Agora que a gente já trabalhou um pouquinho sobre os harmônicos esféricos, entende como é que eles são construídos, né? A gente vai, então, agora analisar as densidades de probabilidade associadas aos harmônicos esféricos, né? Ou seja, o que geometricamente, o que a gente interpreta como sendo o módulo quadrado de um harmônico esférico, né? Módulo quadrado de um harmônico esférico, que é o módulo quadrado de y, LM, θφ, né? É basicamente, lembrando que os harmônicos esféricos, na maior parte do tempo, eles são funções complexas de variável real devido à dependência no ângulo azimutal, né? Deixa eu olhar aqui, ó. No caso geral, né? No caso geral, os harmônicos esféricos dependem de θ e φ, sendo que no caso do φ, ele é uma exponencial complexa, né? Em φ, né?
Isso significa que, no caso geral, os harmônicos esféricos são funções complexas de variável real. O φ é real, mas a função e na menos φ é mais ou menos φ, né? É uma função complexa, né? Então, os harmônicos esféricos, no caso geral, são funções complexas de variável real. Θ e φ reais, mas na maior parte dos casos, quando o m é diferente de zero, né? A gente tem uma função complexa, né? Que depende do ângulo azimutal e do número quântico m. Então, quando eu estou calculando o módulo quadrado de um harmônico esférico, a maneira de calcular o módulo quadrado de uma quantidade que é função complexa de variável real é, então, multiplicar o conjugado complexo do harmônico esférico por ele mesmo, né? Isso vai nos dar, então, um módulo quadrado do harmônico esférico. O que isso representa, né? Fisicamente? Começando com a interpretação primeiro matemática, né? O que representa o quadrado de um harmônico esférico, sendo que o harmônico esférico depende de θ e φ, né? Eu estou chamando essa função quadrado do momento do harmônico esférico da função RLM de θ e φ. É uma função de duas variáveis, né, θ e φ, que, claro, depende dos números quânticos L e M, né? Esse tipo de função, que é uma função de duas variáveis em coordenadas esféricas, né, θ e φ, corresponde, então, a uma equação de uma superfície em coordenadas esféricas. Então, aqui já está a primeira dica de qual é a interpretação geométrica, né, do quadrado dos harmônicos esféricos. Eles correspondem a superfícies em coordenadas esféricas, né? Obviamente, essa superfície em coordenadas esféricas é proporcional, né, à probabilidade de encontrar a partícula nessa região angular, θ-φ, né? Certo? Então, aqui eu estou dando a interpretação tanto geométrica quanto física, né? Geométrica é uma superfície em coordenadas esféricas e interpretação física é proporcional à probabilidade, então, de encontrar partícula numa determinada região angular, dado o θ ou φ, né? Aqui eu vou começar a fazer análise geométrica, né, de quem são essas superfícies, né, para os primeiros harmônicos esféricos. Então, eu vou fazer paulatinamente, né, quem são as superfícies que são geradas a partir do quadrado, no módulo quadrado, dos primeiros harmônicos esféricos. Eu vou ir de L igual a 0 até 2, tá? São os primeiros harmônicos esféricos, e ver qual é que é a forma dessa superfície esférica. Vamos começar com o primeiro harmônico esférico, que é o mais simples, né, que é o y00, que é basicamente uma constante, né? É raiz quadrada de 1 sobre 4π. Obviamente, o módulo quadrado do y00 é 1 sobre 4π, é uma constante. Né? Então, eu tenho uma função de duas variáveis, né, em coordenadas esféricas, né, θ e φ, que é sempre o mesmo valor. Então, para qualquer valor de θ e φ, essa função sempre me dá o mesmo valor. Tá? Para qualquer valor de θ ou φ, se eu rodar todo o θ e todo o φ possível, né? Lembrando que o θ é medido a partir do eixo z, né? E vale de 0 até vai de 0 até π, né? E o ângulo azimutal φ é medido a partir do eixo x positivo, né? E ele vale de 0 a 2π. Só para lembrar os ranges, né? Os intervalos, tanto para o ângulo polar, 0 a π, e para o ângulo azimutal, 0 a φ, e a partir de onde eles são começados a ser medidos, né? No caso do harmônico esférico y00, essa função de duas variáveis é uma constante. Para qualquer θ e para qualquer φ, é a mesma constante. O que significa isso? Que superfície em coordenadas esféricas isso corresponde? Bom, isso vai corresponder a uma esfera, uma superfície de uma esfera. Para qualquer ângulo θ, se eu rodar todo o ângulo azimutal e todo o ângulo polar, dá exatamente o mesmo valor. Isso define, claro, uma superfície esférica em 3D, né? Em 3D, certo? Aqui eu estou representando tanto um corte transversal nessa superfície esférica, quanto a representação aqui em tom de cinza, mas o que está em cinza aqui é a representação de uma esfera, uma superfície esférica em 3D. Então, aqui na esquerda, então, a gente tem o corte no plano ZY, né? Corte no plano ZY, ou seja, se eu cortar minha esfera, minha superfície esférica, né?
no plano ZY, o que eu vou obter é um círculo, né? No plano ZY, isso nos dá um círculo. Como é que eu sei que isso é um círculo? Bom, lembra, quando eu estou fixando a Z e Y, aqui eu já sei quanto é que são como é que são medidos os ângulos polares, né? Os ângulos polares θ são medidos a partir do eixo Z. Certo? Aqui, quando eu estou fixando o plano ZY, significa que eu escolhi para o ângulo azimutal, ele vale exatamente a π sobre 2, né? Tá? Quando eu fixo π sobre 2, isso me define o plano ZY, né? E lembrando que o θ é medido a partir do eixo Z. Dá para ver aqui que para qualquer valor de θ, eu tenho sempre o mesmo valor. Isso então constitui um círculo, né, no plano ZY. Se eu girar, né, se eu girar em torno do eixo Z, girar em torno do eixo Z significa cobrir todos os ângulos azimutais φ, né? Significa que eu vou obter uma superfície de revolução. Essa superfície de revolução, que é obtida a partir do giro em torno do eixo Z, né? Dessa figura geométrica, que é um círculo no plano ZY, vai nos dar, então, uma superfície esférica, né? No caso 3D. Então, já entendemos qual é que é a superfície esférica correspondente ao harmônico esférico Y0. Y00. Ele é esfericamente simétrico, né? Ele, independente do ângulo, ele sempre dá o mesmo valor, né? Então, automaticamente se vê uma superfície esférica, no caso 3D, né? Passamos agora para os próximos harmônicos esféricos que estão associados a L igual a 1, né? São 3 harmônicos esféricos, porque tem 3 valores de M, né? São esses 3 caras aqui, né? E eu quero calcular quem são os módulos quadrados desses 3 harmônicos esféricos associados ao L igual a 1. A gente consegue mostrar que o módulo quadrado dos harmônicos esféricos y1 menos 1 e y11 dão exatamente a mesma função, que é 3 sobre 8π seno quadrado de θ. Lembrando aqui, só vou lembrar quem são, né, os harmônicos esféricos y1 mais ou menos 1. A única diferença entre eles, obviamente, é um sinal aqui na frente, né? E lembrando, quando eu tomo módulo quadrado, a exponencial vai embora, né? A exponencial complexa, ela é cancelada, né? Então, seria só troca de sinal, na verdade, né? Para o módulo quadrado, para o valor do harmônico esférico, se eu trocar o sinal do M, né? Mais ou menos 1. Então, isso significa, tem como consequência, que, no caso, esses 2 harmônicos esféricos têm a mesma densidade de probabilidade, né? O mesmo harmônico esférico ao quadrado. É a mesma função, 3 sobre 8π, seno quadrado de θ. E o harmônico esférico restante, que é o 10, né? y10, isso nos dá uma função que é 3 sobre 4π, cosseno quadrado de θ. Certo? Então, a gente consegue obter duas densidades distintas, né? Uma relacionada ao y10 e uma outra associada aos 2 harmônicos esféricos y1 mais ou menos 1. Que superfícies são essas? Né? Esses harmônicos esféricos, módulo quadrado deles, significam, né, representam que superfícies esféricas? De novo, aqui eu vou fazer a análise com corte transversal, né? Se a gente começar com o primeiro harmônico esférico, que é o y10, tá? A forma funcional dele é cosseno quadrado de θ, né? Cosseno quadrado de θ. Não tem nenhuma dependência além de θ aqui, né? Se eu fizer esse gráfico, né? Será uma função que depende de θ, que é uma constante multiplicada por cosseno ao quadrado de θ, o que eu vou obter no plano ZY, né? É justamente essa curva, né? Essa curva aqui em coordenadas esféricas, né? Em coordenadas esféricas.
Na verdade, eu posso pensar que isso aqui é em coordenadas planopolares se eu considerar que o eixo Z é o x, né? É o eixo x, né? Mas se vocês lembrarem lá em coordenadas planopolares, né? A função cosseno quadrado de θ nos dá um duplo altere, né? Sobre o eixo dos x. Mas como o ângulo polar θ é medido a partir do eixo do z, né? A partir do eixo z, o duplo altere no plano ZY está justamente sobre o eixo dos z's, né? Certo? Quando eu faço o giro, né? O giro desse plano ZY em torno do eixo Z, ou seja, eu vou obter então uma superfície de revolução, né? Quando eu faço isso, né? Que é justamente em 3D um duplo altere cujo eixo de simetria é o eixo Z. Então, o harmônico esférico Y10 nos dá uma densidade de probabilidade que corresponde a uma superfície que é um duplo altere cujo eixo de simetria é o eixo Z. Os outros dois harmônicos esféricos, que correspondem à mesma função, né, seno quadrado de θ, se eu fizer a representação daquela função no plano ZY, né, de novo, eu vou ter um duplo altere, só que agora ele está depositado, o eixo de simetria, o eixo dos Y e não o eixo do Z, certo? De novo, eu posso, lembrando que eu posso fazer a figura em plano polares, substituindo o eixo Z pelo eixo X, né? E construir essa função seno quadrado de θ em plano polar. Vocês vão ver que as figuras geométricas que vão aparecer é justamente essas gravatas borboletas aqui, esses alterizinhos, né, nos planos ZY. Né? Quando a gente faz, então, obtém a superfície de revolução, né, a partir do plano ZY, ou seja, giro em torno do eixo Z, né, o que a gente obtém é essa superfície aqui, né, em coordenadas esféricas, né. Basicamente, depois eu vou mostrar mais claramente, né, é como se fosse uma rosquinha, né, a superfície de uma rosquinha, um donut, né, uma rosquinha, cujo eixo de simetria, na verdade, né, é ainda o eixo Z, né, mas a gente não tem valores de φ sobre o eixo Z, né. Então, as questões dos eixos de simetria são distintos para cada um desses dois harmônicos esféricos que a gente está analisando. O y10 e os y1 mais ou menos 1. Né? Lembrando que no caso do y10, o eixo de simetria é eixo z, ou seja, eu tenho mais probabilidade de encontrar a partícula na região angular próxima do eixo z, né? E no caso dos outros harmônicos esféricos, isso inverte, né? Eu tenho probabilidade nula, na verdade, no eixo Z, e a probabilidade maior está com o eixo de simetria no eixo Y. Né? Agora vamos passar para o L igual a 2, né? Isso, na verdade, então, vão nos dar 5 harmônicos esféricos correspondentes. Desses 5 harmônicos esféricos, nós vamos obter apenas 3 módulos quadrados distintos, né? O primeiro deles, claro, é relativo ao harmônico esférico y20, né? Onde eu não tenho dependência azimutal. Isso vai nos dar uma função desta forma, né? Proporcional a 3 cosseno quadrado de θ menos 1 ao quadrado. Então, a gente tem uma função que é quartica em cosseno de θ, associada a esse harmônico esférico, né? E outros 2 módulos quadrados dos harmônicos esféricos associados ao y2 menos 2 e 2 menos 1. Certo? No caso do 2 menos 2 e do 2, 2, a gente tem uma potência quartica em seno de θ. E no caso do y2 menos 1, 2 e 1, a gente tem o produto de seno quadrado por cosseno quadrado de θ. Então, as formas funcionais são distintas, significando que essas quantidades vão nos dar, então, superfícies distintas, né? Superfícies em coordenadas esféricas distintas em cada um desses 3 casos aqui, né? Só para, se vocês querem entender, se eu for para ordem maiores, né? Eu vou parar em L igual a 2, né? Mas se vocês querem ver qual é que são as superfícies esféricas e as formas dos harmônicos esféricos para L's maiores que 2, eu deixei o link aqui na transparência, no slide, né? Primeiro, no Wolfram Alpha, ele tem a representação dos harmônicos esféricos e das superfícies esféricas
correspondentes, né, a esses harmônicos esféricos para L's maiores, por exemplo, L igual a 5, L igual a 6 e assim por diante, certo? E também no Wolfram Alpha existe um widget, né? Esse widget ele calcula para vocês o harmônico esférico YLM, dados os números quânticos LM. Então, se você entrar o L e o M nesse widget, ele te dá qual é que é a expressão, né, do harmônico esférico correspondente. Isso é interessante se a gente quer calcular, por exemplo, harmônicos esféricos de mais alta ordem, né? L5, 6, 10, sei lá. A gente pode obter rapidamente sem precisar tabelar, né? Ou entrar numa tabela, né? Para obter os harmônicos esféricos para L grande. Né? Então, vou encerrar aqui a minha análise das superfícies esféricas correspondentes aos quadrados, né? Modos quadrados dos harmônicos esféricos, parando em L igual a 2. Então, vou só analisar, mas se vocês querem olhar mais ordens, é só seguir os links que estão aqui, né? Aqui, de novo, começando então com o módulo quadrado do harmônico esférico 2,0, né? Y2,0. De novo, só aumentar mais um pouquinho aqui. De novo, no caso do Y2,0, módulo quadrado dele, né? A gente ainda continua tendo uma estrutura parecida com duplo hélice, né? Com eixo de simetria no eixo Z, como era no caso do Y10, como a gente mostrou agora há pouco, né? Só que aparece uma novidade, aparece uma rebarba aqui no plano XY, né? Vocês conseguem ver que além do altere, aparece, devido à forma funcional do cara, né? Esta forma funcional aqui, aparece uma rebarba aqui junto no eixo dos Y, né? Ou seja, parece que tem um altere cujo eixo, um altere menor, né? Cujo eixo de simetria é em torno do eixo Y, né? Quando a gente gira em torno do eixo Z e obtém a superfície de revolução correspondente, né? Gira essa figura, né? Essa seção transversal em torno do eixo Z, né? A gente obtém esse tipo de estrutura. É um duplo altere, mas só que eu tenho uma alteração no miolo do duplo altere, né? Eu tenho um anel, na verdade, né? Tipo de um anel superposto, né, ao altere. Aqui está a representação do quadrado harmônico esférico Y2 mais ou menos 1, né? Tem no plano ZY a forma funcional deste cara aqui, que é o produto do seno quadrado por cosseno quadrado. Nos dá basicamente esse trevo de 4 folhas aqui, né, no plano ZY, né? Quando a gente faz a superfície de revolução correspondente, né, isso nos dá esse tipo de figura em 3D, né, esse tipo de superfície em coordenadas esféricas tridimensional, né? Basicamente é tipo um cálice, né? Um cálice simétrico em torno da origem, né? E finalmente os harmônicos esféricos Y2 mais ou menos 2, né? Que basicamente é um altere cujo único, né? Cujo eixo de simetria é o eixo dos Y, né? Quando a gente faz a superfície de revolução correspondente, né? A gente obtém esse tipo de estrutura, esse tipo de superfície, né? Associada a esses harmônicos esféricos. Aqui, infelizmente, claro, eu estou fazendo os cortes transversais e as representações 3D em tom de cinza, né? Mas existe, é possível a gente obter as formas deles, né, coloridas, né, eu acho que eu até obtive lá do próprio Wolfram Alpha, né, ou seja, eu estou representando novamente aqui no caso 3D, né, agora colorido, não em tons de cinza, né, os módulos quadrados dos primeiros harmônicos esféricos, né. O primeiro, que é um harmônico esférico constante, Y00, nos dá uma superfície esférica em coordenadas esféricas, né. Os L igual a 1 nos dá, então, altere na direção, com eixo de simetria na direção Z. E eu chamo de rosquinha isso daqui, né? Não sei bem qual é o nome dessa superfície aqui. Essa rosquinha aqui para os outros dois harmônicos esféricos, quando o M é diferente de 0. Né? Esses que eu acabei de mostrar para L igual a 2, né? Aqui já, claro, coloridos, né? O cálice, como eu disse, o duplo altere com um anel intermediário, né? E de novo uma rosquinha, né? Uma rosquinha aqui com simetria em torno do plano XY, né? Aqui está mostrado também o caso quando a gente vai para L igual a 3, né? L igual a 3, o módulo quadrado dos harmônicos esféricos associados com L igual a 3, né? A gente tem quatro superfícies esféricas correspondentes, né? Vocês já devem estar se comichando, né, aí, mostrando que essas superfícies esféricas que a gente está mostrando aqui
Basicamente são as formas dos orbitais lá da química, né? Quando a gente está tratando de orbitais atômicos, né? Justamente porque a parte angular da função de onda que descreve, né, os elétrons nos átomos, né? A parte angular em θφ é justamente, né, dado pelos harmônicos esféricos, né? Então, quando eu for calcular a densidade de probabilidade em coordenadas esféricas associada às funções de onda do átomo de hidrogênio, já na aula que vem a gente vai fazer isso, né? A parte angular dessa densidade de probabilidade é justamente o módulo quadrado dos harmônicos esféricos, que a gente já está vendo aqui, que correspondem geometricamente, né, a essas superfícies esféricas, né, que a gente já conhece lá da química, né, a esfera, o duplo altere, a rosquinha, assim por diante, né. Aqui eu vou brincar um pouquinho com as simetrias desses harmônicos esféricos que eu acabei de mostrar ali, o módulo quadrado deles, né? A partir do harmônico esférico, o módulo quadrado dele tem algum eixo de simetria específico, né? Eu vou utilizar isso para brincar um pouco com este caso. Aqui a gente mostrou, né, claramente que o y10, né, o harmônico esférico y10, né, nos dá uma superfície esférica quando a gente calcula o módulo quadrado dele, né? Que é o duplo altere ali que tem eixo de simetria no eixo Z, né? Ele é justamente este cara aqui. Né? Módulo quadrado do y10 dá esse duplo altere aqui, cujo eixo de simetria é no eixo Z, né? A partir disso, eu vou tentar construir, né, estruturas parecidas com essa, né? Que no caso do y10 tem eixo de simetria no eixo Z. Eu vou tentar construir figuras de superfícies esféricas, né, em coordenadas esféricas similares, né, mas cujos eixos de simetria para esses duplos halteres sejam o eixo dos x e o eixo dos y. Né. Então, para fazer isso, né, primeiro eu vou reescrever o harmônico esférico, né, vou mostrar que o harmônico esférico y10 pode ser escrito em termos da variável z, que é o eixo de simetria, e dividido pela distância radial, certo? Esse é o primeiro passo, tá? Eu vou mostrar explicitamente da forma funcional do harmônico esférico 10, que ele tem uma dependência que é a razão z sobre r, onde z é o eixo de simetria, certo? Eu vou definir o harmônico esférico y10 como sendo denotado como y1z, onde Z eu sei qual é que é o eixo de simetria do duplo altere, né? É o eixo Z, certo? Primeiro eu vou mostrar isso, que ele pode ser escrito dessa forma, né? E depois eu vou combinar harmônicos esféricos de maneira que eu consiga obter estruturas de duplo altere, né? Associado, claro, ao momento angular L igual a 1, né? O número quântico azimutal L igual a 1. Cujos eixos de simetrias desses duplos halteres sejam paralelos, né, com o eixo do x e com o eixo do y, tá? O eixo dos y, né? Ou seja, eu quero construir quantidades que são como de maneira similar ao y1z, eu quero construir as quantidades y1x e as quantidades y1y, né? Ou seja, duplos halteres que têm um eixo de simetria que não são mais o z, mas sim o eixo x e o eixo y. Então, primeiro mostrando que o y10, que eu denotei por y1z, ele tem esta forma funcional, é proporcional a z sobre r. Em coordenadas esféricas, né, a variável z está conectada com o ângulo polar θ e com a distância radial r. Né? Z cartesiano é r cosseno θ em esféricas. Né? Com isso, lembrando que o harmônico esférico y10 tem esta cara aqui, né? A normalização é 3 sobre 4π 1 meio, potência 1 meio, multiplicado pelo cosseno. Só que o cosseno pode ser escrito em termos da razão z sobre r, como eu queria mostrar, né? Então, o harmônico esférico y10, que eu estou chamando, denotando de y1z, nos dá, quando eu tomo o módulo quadrado dele, um duplo altérico cujo eixo de simetria é o eixo do z, que aparece aqui explicitamente nessa maneira de representar o harmônico esférico 10. O que eu quero construir é funções, né, que eu estou denotando por
y1x e y1y, cujos eixos de simetria tem a mesma forma funcional, né? Mas cujo eixo de simetria seja x e y, respectivamente. Ou seja, eu quero construir essas estruturas assim. Eu já sei que quando eu faço o módulo quadrado dessas quantidades, eu vou obter duplos halteres, cujos eixos de simetria vão ser x e y. Então aqui eu vou começar a construir então o y1x, que eu vou definir como a mesma normalização do y10, que é o y1z, né? 3 sobre 4π ao meio. 3 sobre 4π ao meio. E a razão x sobre r, analogamente como é z sobre r, no caso do harmônico esférico y1z, ou y10. Certo? Eu quero essa estrutura aqui. Estou definindo que essa função y1x... Isso aqui não é um harmônico esférico, né? Isso é uma função que eu estou tentando construir, que é proporcional à razão x sobre r. Certo? Lembrando que em coordenadas esféricas, a coordenada x, né, a cartesiana x, é escrita em esféricas desta forma, né? X é r, seno θ, cosseno φ, né? Então, e lembrando que cosseno φ ainda pode ser escrito em termos de exponenciais complexas, né? No ângulo azimutal φ, desta forma, né? Cosseno de φ é e na φ mais e na menos φ dividido por 2, né? Então, finalmente, eu ainda consigo escrever o x sobre r, usando a conexão de x com as coordenadas esféricas, a gente consegue mostrar que x sobre r, então, vira o produto seno de θ cosseno φ. Mas cosseno φ pode ser escrito em termos das exponenciais complexas que dependem do ângulo azimutal φ, certo? O que eu consigo mostrar que a função que eu construí, que é proporcional a x sobre y, ela, no final das contas, ela é uma superposição de dois harmônicos esféricos conhecidos, tá? Se vocês olharem aqui, claro, é um harmônico esférico associado a m igual a 1, porque o φ está multiplicado por 1, né? Mais ou menos 1. Então, aqui o número quântico azimutal, perdão, o número quântico magnético é 0 e 1 para cada uma dessas exponenciais, mais 1 para esta, menos 1 para essa, certo? E o seno, um seno que está aí, né? Se eu voltar lá atrás, seno e exponenciais complexas, né? As minhas tabelas aqui de harmônicos esféricos, né? Seno multiplicado por exponenciais complexas, e na mais ou menos e φ, né? São justamente associadas aos harmônicos esféricos y1 mais ou menos 1. Tá? Tá aqui a cara deles. Eles têm troca de sinal, né? Menos mais, devido à troca de sinal na parte azimutal. Certo? A normalização é a mesma e a dependência em θ é seno de θ. Então, a gente consegue mostrar que essa função que eu estou construindo, né, que é proporcional a x sobre r, né, no final das contas, ela é proporcional, né, a menos de 1 sobre raiz de 2, né, a diferença entre o harmônico esférico y1 menos 1 e o harmônico esférico y1, 1, certo? Então, a minha função em coordenadas esféricas y1x, que vai nos dar, então, um duplo altere, né, como superfície de revolução, vai nos dar um duplo altere cujo eixo de simetria não é mais o eixo z, mas sim o eixo x, certo? Isso eu posso construir essa função a partir de uma superposição desses harmônicos esféricos aqui, associado ao L igual a 1 e os diferentes m's, né, não nulos associados ao L igual a 1. Vou repetir o mesmo processo para a função y1y, né, que vai nos dar, quando nós tomamos o módulo quadrado dessa função, vai nos dar, então, um duplo altere cujo eixo de simetria é o eixo dos y, né? Eixo dos y agora. Ou seja, aqui eu quero que a minha função y1y seja proporcional a y sobre r, em coordenadas esféricas, né? O y é r seno θ seno φ, né? E aí, obviamente, eu vou ter, então, um produto seno θ seno φ com uma razão y sobre r. E o passo final, claro, é substituir o seno de φ em termos das exponenciais complexas, né? Seno de φ
em termos das exponenciais complexas, vale e na i menos i dividido por 2 vezes i, certo? Fazendo essa substituição aqui explícita, né? De novo, a gente vê que essa função que eu quero construir, que vai dar um duplo altere, né? Com eixo de simetria em torno do eixo y, né? É resultado de uma superposição de dois harmônicos esféricos. Eu consigo mostrar que a superposição dos mesmos harmônicos esféricos y, 1 mais ou menos 1. Só, claro, a ordem aqui é diferente, né? A ordem aqui, então, é menos y1 menos 1, menos y1, 1, dividido por raiz quadrada de 2, multiplicado por y. Né? Essas duas funções nos dão o módulo quadrado delas, né? Nos dão os halteres, nos dão duplo halteres, né? Similares a este daqui, né? Só que cujo eixo de simetria são os eixos do x e dos y, certo? Aqui, só para encerrar, eu vou fazer a analogia ou a comparação do caso clássico do caso quântico, né, para o momento angular, explicitamente no caso do vetor momento angular, né? No caso de mecânica clássica, né, dadas as condições iniciais, obviamente, né, o vetor momento angular pode ter qualquer tamanho, né? O vetor momento angular ele depende basicamente da massa da partícula, depende da velocidade angular dela e da distância radial, né? A partir da origem, né? Então, a princípio, o vetor momento angular clássico pode ter qualquer valor entre 0 e um número muito grande, né? E, claro, contínuo, né? O tamanho do módulo do momento angular. Ele é uma quantidade conservada em forças centrais, né? O vetor momento angular, e especificamente o módulo do momento angular, é uma quantidade conservada, então ela é dada pelas condições iniciais, né? Dadas as condições iniciais, a gente consegue determinar quanto é que é o momento angular conservado para uma partícula sujeita a um campo de força central, né? Então, em mecânica clássica, o momento angular não tem limite para o seu tamanho, né? E também o ângulo que o vetor momento angular faz com o eixo dos z, o eixo z, né, que é o eixo de quantização. No caso clássico, não há nenhuma limitação para o ângulo, né, que o momento angular pode fazer com o eixo z. Isso vai acontecer, isso vai depender, o ângulo específico vai depender das condições iniciais, como eu estava falando, né, que vão determinar tanto o módulo do momento angular quanto a própria direção e sentido do vetor momento angular. Lembrando que quando a gente está tratando de forças centrais, né, a partícula se movimenta num plano sempre que é perpendicular ao vetor momento angular. Né? Aqui em mecânica quântica, há essa notação clássica, né, essa análise clássica fica um pouco diferente. Né? Número 1, o tamanho do vetor momento angular não pode ter qualquer valor, ele é quantizado. Né? Lembra que o módulo do momento angular vale raiz quadrada de L mais 1, multiplicado por H cortado. Então, como o número quântico azimutal só vale valores inteiros, né? O tamanho de um momento angular, do vetor momento angular, no caso de mecânica quântica, é quantizado, depende do número quântico L, né? Outra coisa, fixado o número quântico magnético, o M, né? O M, começando, fixado o L, né? Dado o número quântico azimutal L, né? Isso fixa o tamanho do vetor momento angular. A gente tem um número finito de projeções possíveis no eixo Z, certo? Que são os valores possíveis para o número quântico magnético, né? Até falei que a gente tem 2L mais 1 valores possíveis de momento magnético, né? De número quântico magnético dado um L, né? Tem 2L mais 1 valores possíveis de M dado um L, certo? Então, aqui em mecânica quântica, o tamanho do momento angular ele é quantizado e depende do valor de L, certo? Não é qualquer valor, depende de L. E o ângulo que esse vetor momento angular vai fazer com o eixo Z depende do número quântico M. Ou seja, só existe determinados ângulos particulares que o meu vetor momento angular aqui em mecânica quântica vai fazer com o eixo Z, que são os valores possíveis para o número quântico magnético, ou seja, os valores possíveis para a projeção LZ, né? Os valores possíveis das projeções são MH cortado. Então, é 1H cortado, 2H cortado, 3H cortado, depende do valor
do M, né? Então, comparando o caso clássico com o caso quântico, são essas as diferenças, né? O módulo é quantizado e fixo por L, e as projeções são fixadas. O ângulo que o... Dado um M, né? Dado um M, o ângulo que o vetor momento angular faz com o eixo Z está fixo. Isso não acontece em mecânica clássica. O ângulo não tem nenhum vínculo, a menos dado, claro, pelas condições iniciais, né? Eu vou fazer o caso específico aqui dos que eu falei aqui genericamente, né? Eu vou mostrar aqui uma representação gráfica no caso onde o número quântico L é 2, né? Lembrando que se o número quântico L é 2, nós temos, então, 5 valores para M, né? Menos 2, menos 1, 0, mais 1 e mais 2, né? Tem 5 valores de M para L igual a 2, ou seja, eu tenho 5 projeções de tamanhos diferentes, né, do vetor momento angular na direção Z. Então aqui justamente dados, a gente conhece, né, os LZs, né, os valores da componente Z, né, da projeção do vetor momento angular na direção Z. Não é qualquer valor, né, são 5 valores bem definidos, né, menos 2h cortado, menos h cortado, 0, mais h cortado e mais 2h cortado. Tá? Nunca valores intermediários, só essas projeções. Isso implica que eu tenho ângulos fixos do vetor momento angular relativo ao eixo Z para cada um dos valores de M, certo? O tamanho do vetor momento angular, como eu comentei, ele depende de L. Então, se L é 2, o tamanho, o módulo do momento angular vale raiz quadrada de L mais 1, h cortado. Para L igual a 2, L mais 1 vale 6, né? L mais 1 é 6. E tirando raiz quadrada. Para L igual a 2, o nosso vetor momento angular, semiclássico, né? Ou quântico, né? Tem um módulo que vale raiz de 6h cortado. Para L igual a 2, né? Raiz de 6h cortado, esse é o tamanho dele. E para cada M, né? Para cada M, ele faz um ângulo polar θ específico, fixado, né? Para aquele valor de L. Isso relativo à projeção no eixo Z, né? Que a gente conhece bem os autovalores, né? Na direção XY, ou seja, se eu fosse em mecânica quântica determinar quem são os LEDs X e LY, né? As componentes X e Y do momento angular, deste vetor momento angular, né? Aqui, agora em mecânica quântica, né? A gente pode mostrar explicitamente que os valores esperados, né, dessas componentes, tanto Lx quanto Ly, são nulas. Então, o valor médio de Lx e Ly, se a gente calcular explicitamente o valor esperado, né, pega uma autofunção qualquer, por exemplo, y00, calcula quanto é que é o valor médio de Lx, a gente vai mostrar que é 0. O valor esperado de Ly também é 0. Inclusive, nos exercícios dessa semana, vocês vão fazer justamente isso, né? Calcular qual é que é o valor esperado de uma determinada componente do momento angular dado a autofunção correspondente, né? A gente pode mostrar explicitamente que o valor esperado é nulo. Isso significa que o Lx e o Ly variam, né, harmonicamente no plano XY, né? Dando o valor médio nulo, né? Dando o valor médio nulo. Isso significa que o vetor momento angular, né, que tem tamanho fixo, agora para L igual a 2, que vale raiz de 6 sobre L, né, precessiona em torno do eixo Z, certo? Precessionando em torno do eixo Z, quando a gente calcula o valor médio das projeções no plano XY, novamente vai dar 0. Né? Então aqui é bem diferente o caso quântico comparado com o caso clássico, né? Vou só aumentar aqui um pouquinho só para a gente entender o que eu estou falando. Nesse caso, onde o L é igual a 2, né? Para L igual a 2, como eu estava falando para vocês, o tamanho do vetor momento angular é fixo, vale raiz de 6h cortado. Então o tamanho dele não pode mudar. Dado L, está fixado o tamanho do vetor momento angular. E, como eu comentei com vocês, né? Para cada projeção, ou seja, para cada valor de Lz, que corresponde a cada valor de M, né? Número quântico magnético, o vetor, esse vetor momento angular que tem tamanho fixo, né, faz um ângulo específico fixo com o eixo Z. Então, para cada Lz, para cada projeção, né, a gente vai ter um ângulo fixo que o vetor momento angular faz com o eixo Z, certo?
E a outra coisa que eu estava comentando, né, que estão mostradas aqui pelas precessões, né, o vetor momento angular, além dele ter de ter tamanho fixo, ângulo relativo ao eixo Z fixo também, dependendo do número quântico magnético, ele precessiona, né, em torno do eixo Z, tá? Essa precessão está representada por esses círculos aqui, né? Onde eu tenho o momento angular, o vetor momento angular, e a ponta do vetor momento angular aqui, né? Faz um movimento de precessão, né? Em torno do eixo Z. De maneira que a média, né? Dos valores de Lx e Ly, que são as projeções no plano XY, que não está representado aqui, né? Deem valores esperados nulos, né? Valores médios nulos. Então, aqui é só para comparar como a gente encara momento angular no caso clássico, né, com momento angular no caso quântico. Né? É bem diferente a interpretação que eu dou da representação geométrica, né, do vetor momento angular no caso de mecânica quântica. Né? O módulo está fixo por L, as projeções implicam, né, as projeções quantizadas na direção Z implicam um ângulo polar fixo para cada uma dessas projeções, né? E precessão com esse ângulo polar fixo em torno do eixo Z, de maneira que o valor esperado de Lx e Lz, né, eles valham zero, né? Deem valor zero na média, né? Na média, devido ao caso da rotação, da precessão em torno do eixo Z. Aqui, só para encerrar a aula, eu vou voltar um pouquinho sobre o rotor rígido, né? Na aula passada a gente começou com o rotor rígido, que é um corpo rígido simplificado que a gente utilizou, né? Justamente para construir quem é o operador Lz e quem são as autofunções correspondentes ao operador Lz, né? Foi o início da aula passada, né? A gente conseguiu mostrar na aula passada rapidamente, usando aquele modelo semiclássico, né? Que os níveis de energia do rotor rígido, né? O que é o rotor rígido, né? É uma partícula de prova que está rotacionando em torno de um centro de força, né? No plano XY, né? Ou seja, o momento angular dela está apontando diretamente para a direção Z positiva. Né? Então, o rotor rígido é um caso particular do caso geral da direção do vetor momento angular. Né? No caso do rotor rígido, a direção do vetor momento angular coincide exatamente com a direção Z. Certo? Nesse caso, que foi o rotor rígido que a gente viu na aula passada, os níveis de energia vão depender apenas do número quântico magnético. Né? Justamente porque o vetor momento angular aponta na direção Z, e aí os autovalores de energia têm a ver com os autovalores de Lz, são dados pelo número quântico M. A gente mostrou que são proporcionais ao quadrado de M, né? E a normalização em H cortado sobre 2i, onde é o momento de inércia do rotor rígido. Né? Agora a gente pode generalizar, né, os níveis de energia se a minha partícula tem um momento angular que está apontando para uma direção genérica qualquer. Por exemplo, uma direção N chapéu. Lá tem uma determinada direção onde está apontando o meu vetor momento angular, né? O N chapéu é o vetor unitário nesta direção. Quem são os níveis de energia nesse caso geral, né? Onde, vejam bem, o momento angular, agora no caso geral, não coincide especificamente com a direção Z, né? É uma direção qualquer. Como é que a gente vai obter, então, os níveis de energia nesse caso geral, onde o L não aponta, não é coincidente com o eixo Z? Como é que a gente faz isso? Bom, lembrando do cálculo da energia cinética rotacional, né? Eu estou, de novo, com um corpo rígido, uma partícula, rotacionando em torno da direção L, de L, né, do momento angular. O movimento dela se dá num plano perpendicular a L, sempre em forças centrais, né? A energia cinética dela é apenas energia cinética rotacional, né? E em mecânica clássica, a energia cinética rotacional é 1/2 vezes o momento de inércia, a velocidade angular ao quadrado, certo? Lembrando que em mecânica clássica, se eu estou, claro, sujeito a forças centrais, né? Devido à conservação do momento angular, a gente mostra lá em mecânica clássica que devido à conservação do momento angular, a velocidade angular, que é o θ-ponto, né? θ-ponto, que é o ômega, eu estou fazendo a potência ao quadrado aqui, né? Ela é proporcional, né, ao momento angular, ao L, né? A gente
gente consegue mostrar explicitamente que o módulo de L é proporcional a θ. Eu até vou escrever, né? O L vale a massa da partícula, só em mecânica clássica, só para ler recuerdos de mecânica clássica, né? É isso daqui, ó. A gente pode mostrar que quando o momento angular é conservado em forças centrais, né, o módulo momento angular vale m r ao quadrado θ ponto em coordenadas esféricas. Isso significa que a velocidade angular é dada em termos do... O θ ponto, a velocidade angular é dada em termos do momento angular L. Então, o que eu estou fazendo aqui é justamente reescrevendo a velocidade angular ao quadrado em termos do momento angular. Tá? Dá para ver que o θ ponto é L sobre m r ao quadrado. Aqui. Aqui eu estou tomando cuidado de colocar a massa reduzida do sistema e não a massa da partícula, né, de prova. Mas, a princípio, o ômega quadrado é proporcional ao quadrado de L sobre mr2, né? Lembrando que mr2 ou μr2 é justamente o momento de inércia, né, da partícula rotor rígido girando em torno de uma direção dado pelo vetor momento angular L, ou N chapéu, né? Então, a gente consegue mostrar que eu tenho cancelamento, né, do I quadrado aqui embaixo, com o I original aqui da expressão da energia cinética rotacional. E aí eu consigo mostrar aqui, classicamente, né, a energia cinética rotacional de uma partícula girando em torno de uma direção qualquer dada pelo vetor momento angular, desde que o momento angular seja uma quantidade conservada, obviamente, por exemplo, forças centrais, né? A energia cinética rotacional é L ao quadrado dividido por duas vezes o momento de inércia desse rotor rígido, né? L ao quadrado por dividido por duas vezes o momento de inércia. Isso clássico, né? Mas, em mecânica quântica, a gente conhece quem são os autovalores do quadrado do momento angular, que é o Casimir, né? O operador Casimir, que é o operador momento angular, a gente conhece, em mecânica quântica, os autovalores dele, né? Os autovalores do Casimir são L mais 1 h cortada ao quadrado. Então, a gente consegue agora reescrever, no caso geral, 3D, né? Sem assumir que o momento angular está apontando na direção Z. Agora, no caso geral, onde o L aponta para qualquer direção, né? Os níveis de energia rotacionais, né, da partícula orbitando, né, girando em torno da direção de L, né, depende do número quântico azimutal L, né? O E de L, ou seja, os níveis de energia, são os autovalores do L ao quadrado, que são L mais 1 h cortado ao quadrado, dividido por duas vezes o momento de inércia, né, do rotor rígido, que é massa vezes R ao quadrado, onde R é o raio, né? É o raio de órbita circular da partícula que está girando em torno da direção L, né? Aqui eu estou só representando os níveis de energia, os valores de L ao quadrado, para os primeiros valores, né, de L, né? Então, aqui no primeiro eixo, aqui eu tenho os valores de L, indo de 0 até 3, né? 0, 1, 2, 3. Para cada valor de L, nós temos, claro, os valores de M correspondentes, né? Então, para L igual a 0, M é 0. Para L igual a 1, a gente tem 3 valores de M. Para L igual a 2, nós temos 5 valores de M. Para L igual a 3, nós temos 7 valores de M. Lembrando que para cada valor de M, a gente tem, então, harmônicos esféricos, né? Que eu estou representando aqui especificamente, né? Cada um dos harmônicos esféricos para cada valor de M, né? Para cada par, né? L e M, a partir do L igual a 0, né? Aqui nós temos, então, os níveis de energia em unidades de H cortado sobre H cortado ao quadrado por momento de inércia, né? Basicamente, isso é L mais 1 dividido por 2, né? Vou aumentando aqui os níveis. Aqui são os valores do momento angular, né, na direção Z. Perdão, o último em amarelo aqui são as projeções do momento angular na direção Z para cada valor de M, né? E o valor do módulo do momento angular para cada L, né? Então, aqui são os módulos do momento angular para cada L, né? H cortado, 2H cortado, 6H cortado, raiz de 6H cortado e raiz de 12H cortado e assim por diante, né? Aqui eu estou mostrando as projeções para os primeiros M's, né? E as distribuições dos níveis de energia, né? No final das contas, em termos de L, né? A gente tem degenerescências, né? Dado um L, nós temos 2L mais 1 valores de M. Isso, claro, introduz degenerescência, né? Para os níveis de energia, né? O L fixa a energia, mas os M's
Ou seja, para o mesmo L, a gente tem uma multiplicidade de autofunções, significando que os níveis de energia são, são, são degenerados, né? E quanto maior o valor de L, pior fica, né? A degenerescência de ordem 2L mais 1, né? Com a dependência em M, né? Então, aqui eu estou refazendo a estrutura geral, né, do rotor rígido quando a partícula está girando em torno de uma determinada direção que é dada pelo vetor momento angular. Nesse caso, a quantização é dada em termos do número quântico azimutal, né? Certo? E, claro, a estrutura de níveis de energia é completamente degenerado, né? A gente começa a aumentar cada vez mais com o valor de L o número de autofunções correspondente à mesma energia, né? Claro que no estado fundamental a gente não tem degenerescência, mas a partir já do L igual a 1 a gente já começa a ter degenerescências de ordem cada vez maiores quando a gente vai aumentando o L, certo? Vou encerrar a aula de hoje por aqui. Na aula que vem, a gente vai, então, endereçar, estudar, né, investigar qual é que é a solução da equação de Schrödinger, né, 3D, para o caso de átomos de único elétron, né, por exemplo, o átomo de hidrogênio, né, usando essas informações que a gente obteve aqui na aula de hoje, relativa aos harmônicos esféricos. Né. A gente vai mostrar na aula que vem que a parte angular da função de onda dos átomos de único elétron, né, basicamente são dados pelos harmônicos esféricos, a gente não precisa calcular essa parte, e a única parte da função de onda que a gente vai ter que calcular explicitamente, né, é a parte radial. Então, no final das contas, a gente vai mostrar na aula que vem que a função de onda para o átomo de hidrogênio, a informação relevante vai vir da parte radial, né? Obviamente vai ter uma equação diferencial que rege a parte radial da função de onda para os átomos de um único elétron. A parte angular é justamente dada pelos harmônicos esféricos, cujos módulos quadrados a gente mostrou que são superfícies, né, em coordenadas esféricas, né, com aquelas estruturas que a gente conhece desde o segundo grau do ensino médio, né, que são os halteres, né, duplo halteres e assim por diante, as rosquinhas e assim por diante. Certo? A gente vai mostrar isso na aula que vem, começando a tratar então o átomo de hidrogênio ou átomos de um único elétron já na aula que vem. Certo, pessoal? Termino a aula aqui, fico à disposição de vocês, mas se não temos perguntas, questionamentos, a gente se vê então na quinta-feira, analisando então já como é que fica a equação de Schrödinger por causa da interação entre núcleos com um elétron. Né? Isso vale tanto para átomo de hidrogênio quanto para átomos ionizados, né? Com um núcleo maior, tipo hélio ionizado, lítio ionizado e assim por diante. Né? Certo? Fico à disposição de vocês, senão nos vemos na quinta-feira, começando o átomo de hidrogênio, né? Usando a informação dos harmônicos esféricos e vendo só o resultado da parte radial. Certo? Bom descanso. Até quinta-feira. Tchau, tchau.